Glorificado seja Deus, boa noite para todos, com muita alegria. A paz do Senhor Jesus seja com cada vida que vai entrar aí em nossa live. E eu vou falar neste momento um assunto top, um assunto muito especial. E eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. É um assunto muito interessante e convém ser compartilhado. Aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade. Eu vou falar como pastor, como teólogo, como doutor em psicanálise. Estou fazendo agora um curso de terapeuta, né? Terapeuta conectado. Estou aprendendo muita coisa. Estou fazendo mais 2 pós-graduações, já tenho 4. E por aí vamos. Eu quero falar um assunto que eu já falei com outro tema, ok? Mas eu já falei sobre saúde mental e vou falar agora sobre religiosidade e saúde mental. É um tema muito interessante. Eu fiz aqui uma pesquisa, eu fiz um apanhado geral em vários sites, busquei em alguns artigos científicos e, na realidade, eu preparei aqui um artigo científico. Vamos aqui comentar, mostrar para vocês. Muito interessante. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu silenciar aqui. Voltei. Então, pessoal, vamos comentar este assunto, que foi uma pesquisa que eu fiz aqui, tá? Um artigo. E eu quero passar para vocês. A relação entre religiosidade e saúde mental é complexa e depende muito de como a pessoa vive a sua fé, de como a pessoa encara a sua fé. Cada um tem a sua forma de comunhão com Deus, tem a sua forma de ver a vida, e nós iremos ver aqui justamente este assunto no contexto cultural e do tipo religiosidade, mais saudável ou mais rígida. Porque dependendo do grupo religioso, a pessoa vive uma rigidez muito forte, e nós iremos comentar isso aqui. Vamos dividir esse assunto aqui em partes. O que mostram os estudos científicos? A maioria das pesquisas não mostra que as pessoas religiosas têm mais depressão ou síndromes psicológicas. Pelo contrário, muitos estudiosos indicam o oposto. Só que hoje eu ouvi, acho que é uma terapeuta ou uma psicóloga, ela dizendo que no meio religioso a tendência para depressão, para determinadas síndromes é bem maior. E ela estava explicando por que eu concordo com aquela pessoa que estava falando uma live falando sobre isso. Mas pessoas com fé ativa e comunidade de apoio, como igreja, grupo espiritual, etc., tende a ter menor risco de depressão, ansiedade e suicídio. Mas esse grupo, na realidade, tem que ter uma visão das situações, uma visão dos problemas e levar as pessoas a um consenso comum de que elas necessitam muito de uma terapia, de passar por um médico, por um psicólogo, por um terapeuta, por um psicanalista. Mas o que acontece? Muitos não se manifestam porque algumas pessoas, desconhecendo o que é o ser humano, que pensa que o ser humano
é simplesmente espírito e alma. E que o corpo, ele não se deterioriza, que você não passa por problemas. Uma vez que a pessoa fala que está com depressão ou com um tipo de fobia, essa pessoa ela é julgada como uma pessoa desobediente, uma pessoa que não está de acordo com a palavra de Deus. E a pessoa realmente até desconhece o teor bíblico, porque nós vemos nas escrituras sagradas grandes profetas, grandes homens de Deus que passaram por períodos de tristezas enormes. A prática da oração, da meditação, do perdão e esperança pode ajudar na resiliência emocional. Mas isso tem que ser realmente algo muito bem trabalhado, levar o indivíduo a um processo de cura interior, mas não a uma cadeia de julgamento, não a um tribunal de julgamento. O sentido de propósito e a visão positiva da vida que a religião oferece são fatores protetores. Eu fiz uma live esses dias falando sobre a religião salva ou escraviza. E expliquei os diversos motivos, as diversas razões que muitas vezes a religião ela pode escravizar. E mostrei Jesus como a solução do problema, que Jesus não condenava a ninguém, ele não julgava, muito pelo contrário, o ministério de Cristo era um ministério de reconciliação, de inclusão e não de exclusão. E o que nós vemos nas igrejas, em muitas igrejas hoje, o legalismo tão forte, que as pessoas elas são excluídas. Quando elas têm um determinado problema, em vez de ajudar aquela pessoa, elas excluem. Exemplo, uma meta-análise publicada no Journal of Religion and Health, em 2018, analisou centenas de estudos e concluiu que a religiosidade está associada a melhores indicadores de saúde mental em geral. Mas é aquilo que eu estou falando, depende muito da visão daquela comunidade, da visão daquele pastor. Por outro lado, quando a religiosidade pode ser prejudicial? Quando a culpa é excessiva, medo de punição divina ou doutrina muito rígida. E existem muitos grupos aí que, em vez de mostrarem um Deus que ama, Isabela, tudo bem? Manuel, um Deus que ama, um Deus que compreende, um Deus que perdoa, elas colocam um cargo tão pesado, uma carga tão pesada na vida da pessoa, que a pessoa sente-se culpada e ela termina deprimida. A pessoa vive um conflito interno entre o que sente e o que acredita. Por exemplo, na sexualidade, né? Os fracassos, as dúvidas de fé, ou outros problemas semelhantes, essas pessoas elas carregam um peso enorme e muitas vezes elas têm vergonha, muitas vezes não, elas têm vergonha de procurar a liderança e falar uma situação, porque ao falar com aquela liderança, ela fala de manhã e à noite aquele líder está falando aquele problema sem citar o nome e a pessoa está ali no meio da comunidade, a pessoa sente-se humilhada. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Então há um conflito interior muito forte. A intolerância, fanatismo ou isolamento social. Existem muitas pessoas que não são religiosas, elas são fanáticas. Fanáticas àquele grupo ao qual ela pertence. A religião é usada como forma de repressão emocional. Não posso sentir raiva, não posso questionar. Isso foi justamente o que eu falei em uma live. A semana passada, a religião, ela salva ou escraviza? Depende, na realidade, do ponto de vista de cada um. O equilíbrio saudável. O ideal é uma religiosidade que promova aceitação, compaixão e perdão, não culpa. Você é aceito aqui. Não significa que a pessoa ela tem que continuar com aquela vida errada. Mas ela vai mudando. Não adianta, aí a pessoa diz assim, eu aceitei Jesus, aí de repente dão uma Bíblia para ela, dão um cantor cristão ou uma harpa, um paletó e uma gravata, e a pessoa fica ali com um estereótipo externo, bem diferente, e a pessoa diz, nossa, ela mudou. Gente, a mudança ela é interior, a mudança não é externa.
dê sentido à vida e suporte comunitário. Essas pessoas necessitam realmente de aconselhamento, necessitam de ajuda espiritual, necessitam de uma ajuda psicológica. Deixa eu ver aí, Amanda Liberato. Que Deus te abençoe, ok? Essa pessoa necessita de um apoio. E que esteja aberta ao diálogo com a psicologia e a ciência. Portanto, um pastor deveria ser uma pessoa preparada, na realidade, não somente em matérias teológicas, mas em matérias como sociologia, filosofia, psicologia. Ele tem que ser formado nessas matérias? Não, ele teria que ler. Ele teria que fazer um cursinho pelo menos básico, né? De terapeuta. Ler alguma coisa para entender o que é o ser humano. Porque o que eles fazem, na realidade, eu sou pastor, hoje eu não estou dirigindo igreja, e na realidade nem quero. Eu estou com o ministério online, aonde eu estou pregando, e muitas pessoas têm me procurado, muitas pessoas têm pedido oração, têm pedido aconselhamento, e isso é muito bom. Precisamos estar aberto ao diálogo, conversar com a pessoa, explicar para a pessoa que ela necessita de uma ajuda. Quando fé e saúde mental caminham juntas, o resultado costuma ser muito positivo. O que é que as igrejas deveriam aproveitar? Os médicos que tem na igreja, os psicólogos que tem na igreja, para que de vez em quando esses dessem uma palestra para aquela comunidade. Uma palestra de acordo com aquilo que ele estudou. Boa noite. Quando fé e saúde mental realmente tem esse equilíbrio, é uma bênção muito grande. Dados específicos de estudos científicos recentes, observem bem, de 2020 para cá, sobre religião e depressão. Separados por algum tipo de religião ou faixa etária, é o que nós iremos falar aqui, ok? Tem vários estudos recentes que ajudam a compreender melhor a relação entre religiosidade e espiritualidade, saúde mental, em particular depressão, suicidalidade e ansiedade. Nós observamos no meio evangélico, no meio protestante, padres, missionários, pastores, que eles chegaram a tirar a própria vida. Então eu vou destacar aqui alguns achados principais, o que pode indicar para você, e também as lacunas. É sempre bom lembrar que essa correlação não implica causalidade, ou seja, estar em fé, igreja, não garante proteger ou prejudicar, mas há tendências que aparecem com frequência. E aqui eu tenho uma série de estudos, né? Estudos com jovens entre 10 a 24 anos, e aqui foram analisados 45 estudos longitudinais e 29 de intervenção com jovens. Aqui está em inglês, tá? É que eles viram aí sobre a ansiedade, sobre a depressão em pessoas jovens. E a conclusão que chegaram é que a religiosidade e a espiritualidade aparece como potencial fator de proteção para sintomas de depressão e ansiedade nessa faixa etária. Isto é, de acordo com as pesquisas que foram feitas, mas também há índices de que há aspectos negativos ou estratégias religiosas que podem associar a piores resultados. Vejam que os dois polos nós temos aí. Pessoas que realmente foram beneficiadas, mas outras que, no entanto, seguiram aquela vida de negatividade. O importante, muitos dos estudos são de desenhos diversos, com qualidade variável, ainda que não se trata de um efeito garantido. São suposições, são pesquisas, são estudos, né? E estudos com adultos mais velhos, também aqui em inglês, deixa eu ver aqui, que encontrou em 2022, que encontrou entre idosos níveis altos de saúde mental, que estavam negativamente associados a sintomas de depressão e ansiedade. Então vocês vejam bem, é muito
equivalente a essas situações de nós observarmos que muitas pessoas estão vivendo uma paz de espírito e algumas vivem uma paz aparente. Também observaram que paz de espírito, sentido de vida, boas relações sociais, fatores associados ao RS, né? Que correlacionam com melhor saúde mental nessa idade. Nós temos também meta-análise sobre religiosidade e saúde mental em países de língua alemã, que encontrou aqui estudos, avaliou 39 estudos, né? Entre 2016, 2022 e 2023, que encontrou uma correlação média de R igual a 0,083 entre RS e melhor saúde mental. Ou seja, associação positiva, porém muito pequena. E os autores chegaram a uma conclusão que o efeito é estatisticamente significativo, mas clinicamente pequeno. Isto é, as pessoas, na realidade, estão envolvidas em problemas de ansiedade, em problemas de depressão. Aí, análise sobre religiosidade, espiritualidade e suicidalidade. Deixa eu ver aqui. Em 2024, 75 estudos, 561 sujeitos, e achou efeito negativo combinado. Então vejam bem, associou-se a menor risco de suicídio. Então vocês vejam que isto está no meio da religião. Ninguém está isento de qualquer problema ou de qualquer situação. E eu tenho vários estudos aqui pontuais, tá? Não vou falar todos, mas de um modo geral, a religiosidade, espiritualidade, tende a ter efeito protetor, ou efeito moderador sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre o suicídio. Mas quando existe, na realidade, esse entendimento, essas palestras, e o efeito não é enorme. Nos países de língua alemã, a correlação foi muito pequena. E vocês vejam que vai depender muito da cultura, depende muito do contexto familiar, do contexto social, do contexto econômico. Depende de muitas coisas. Então, tem várias coisas aqui que eu pesquisei. Mas se você, o que isso sugere para você poder avaliar? Se você tem fé ou comunidade religiosa, isso pode ser um recurso de apoio. Envolver-se, estar envolvido, estar engajado, tem um significado. E você precisa estar envolvido na prática do bem, poder ajudar outras pessoas a reduzir esses riscos de depressão e aliviar esses sintomas. Se sente conflito em sua fé, culpa, medo, contradição, isolamento, é necessário ficar atento, porque aí o efeito pode não se manifestar ou até vai piorar, porque a pessoa se isola. É aquilo que eu estou dizendo, a pessoa ela tem medo. Eu já passei por alguns problemas semelhantes e eu tinha receio de falar com algum líder, porque eu sabia que na realidade ele ia me criticar ou mesmo ia me cortar ali do rol da membresia da igreja. Esse contexto, em contextos de vulnerabilidade, idosos, pessoas com doenças, pessoas sem suporte social, a espiritualidade, a religiosidade saudável pode ser, na realidade, um diferencial para a saúde mental. Mas é aquilo que eu já falei, torno a repetir, o líder dessa comunidade tem que ser uma pessoa realmente preparada. E profissionais de saúde mental e clínicas estão cada vez mais recomendando que a história espiritual religiosa seja considerada no tratamento. Por exemplo, as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria para a Prática Clínica no Brasil é realmente muito importante. E as pessoas dizem assim, não, mas aquele que passa por um psiquiatra é porque ele está louco. Não, gente.
Passamos por um clínico geral, o clínico geral nos encaminha para um psicólogo, terapeuta, ou dependendo do problema, da situação, um vai encaminhando para o outro, e muitas vezes nós necessitamos de tomar remédio, sim, mas muitas pessoas elas ficam no seu isolamento religioso, no seu isolamento social, e dizem, não, isso aí é pecado, isso aí não pode ser, e a pessoa termina cometendo alguma besteira. Muitos estudos, limitações e o que ainda falta saber. Muitos estudos são feitos em países ocidentais ou com maioria religiosa cristã, menos dados em contextos latino-americanos ou em países majoritariamente não cristãos. Ainda pouco se sabe sobre o tipo de religiosidade, ainda pouco se sabe sobre que o tipo de religiosidade é mais protetora, institucional, né, versus privada, prática, versus crença, e a comunidade, né? Precisamos de mais estudos, precisamos de mais pesquisas, precisamos seguir pessoas por muitos anos para ver se na realidade a religiosidade ela causa menor depressão ou se pessoas com menos sintomas ficam mais propensas a participar de religião, de religião. Isso eu posso realmente afirmar, daqui a pouco eu vou afirmar algo, porque eu vivo nesse meio já desde os meus 12 anos de idade, eu estou com 69 anos, e já vi muita água passar nessa ponte, né? E também falta mais dados sobre a religiosidade negativa. Por exemplo, religião que gera culpa, vergonha, medo, e como ela afeta a depressão. E ainda, como variam os efeitos entre diferentes religiões, entre diferentes culturas, faixa etária, níveis socioeconômicos, pouco explorado em detalhes. Mas aquilo que eu posso falar para vocês é que, por exemplo, muitas vezes em uma pessoa que trabalha com cura interior, com libertação, e aquela pessoa faz aquele movimento na igreja e passa... A maioria da igreja passa lá na frente. Ah, você que está com angústia, você que está com depressão, você que... A maioria passa. Vamos dizer que passa uns 15 dias, chegue outro pastor com um trabalho semelhante. Aquelas mesmas pessoas também passam. Então vejam bem, isso não é correto. Isso jamais foi correto. Alguns estudos especificamente no Brasil e em países de língua portuguesa. Estudos recentes realizados no Brasil que investigam a relação entre religiosidade e espiritualidade e saúde mental, como depressão, como ansiedade. Eu vou destacar aqui alguns exemplos. Religiosidade e espiritualidade associado à funcionalidade e depressão é o Brasil pessoas com 50 anos ou mais. E esses estudos, com dados do ELSI Brasil, N6858, investigando a religiosidade e a espiritualidade e a depressão e funcionalidade em adultos mais velhos, achados principais, a prevalência de depressão na amostra foi 33,3%. Pessoas que se consideravam com pouca ou nenhuma fé, força espiritual, apresentaram 45% maior chance de depressão, mais dificuldade em atividades instrumentais da vida diária, comparando com aquelas pessoas que tinham muita fé. Isto é, aquela pessoa que vive uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, que procura estudar a palavra de Deus, que procura também estudar esses assuntos, aquelas pessoas elas têm conhecimento. Portanto, as pessoas com maior vulnerabilidade são aquelas pessoas que simplesmente estão ali por estar, para cumprir um papel, para cumprir presença, né? No entanto, pertencer a outras religiões que não católicas apareceu associada à maior chance, observem, de depressão e dificuldades funcional, 2,62 em comparação a católicos. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz em sites, tá? Sites realmente confiáveis.
E nessa mostra, a religiosidade e a espiritualidade mais forte aparece associada a menor risco de depressão, melhor funcionalidade, mas existem nuances quanto à religião e envolvimento e o tipo de fé. Isto é, de acordo com aquilo que a pessoa professa, de acordo com aquilo que a pessoa realmente acredita, né? E assim foram vários. Eu tenho vários aqui, eu estou citando apenas alguns, não estou citando todos, ok? Muitos estudos aqui. E há evidências brasileiras que a religiosidade e espiritualidade mais forte ou bem vivida pode estar associada a menor risco de depressão e de ansiedade ou menores sintomas. Isso quando as pessoas realmente elas se envolvem com uma fé viva, confiando completamente em Deus, né? Porém, não é garantia, o efeito depende muito de variáveis, como tipo de fé, de prática religiosa, frequência, como a pessoa vivencia essa fé, como a pessoa encara essa fé. E pontos de atenção, o estudo de luto mostra que coping religioso negativo é o uso diferencial da fé, a culpa e o conflito pode ser um efeito adverso, tá? No estudo do contexto da pandemia, sugere que, mesmo com alta religiosidade, a saúde mental pode não mostrar automaticamente outros fatores, medo do Covid, isolamento, economia. Isso podem sobrepujar. Vivemos um momento da pandemia em que as pessoas oravam, as pessoas rezavam, faziam campanhas de oração, mas todo mundo vivia com medo. Todo mundo. Eu sou um deles. Todo mundo vivia com medos, né? O estudo com pastores indica que liderar a religião impõe tensões específicas que podem aumentar o risco de depressão. Por quê? Eu tenho um livro em espanhol, Os Pastores Também Lloram. Ninguém é super-homem. Um pastor é um pastor, um padre, um missionário, uma missionária é um homem como qualquer outro ser humano. Ninguém é super-herói, gente. Mas muitos procuram apresentar uma espiritualidade realmente que não existe. E cobrar das pessoas também algo que não existe. Porque não compreende o ser humano. E ficam ali em cima do púlpito, somente atacando, somente julgando, e as pessoas que ficam sentadas, só o fato de já estarem lá em um púlpito, eles já estão dizendo, eu sou melhor do que vocês. E ninguém é melhor do que ninguém. Limitações relevantes. Muitos estudos são transversais. Um momento só, o que impede afirmar que a religiosidade causou menos depressão, com certeza. Amostras, muitas vezes, não são representativas de todo o Brasil. Às vezes, depende somente de uma região ali, né? E a religiosidade e a espiritualidade são medidas na vida de muitas pessoas. O fulano que frequenta o culto todos os dias, a sua crença subjetiva, essa pessoa que dá o seu dízimo, que dá a sua oferta, ela é tida como uma pessoa de alto nível espiritual. E não é isso, pessoal. A vida com Deus ela não consiste em frequentar uma igreja. Eu preciso frequentar, mas eu sou a igreja do Senhor. Nem todos os estudos avaliam a religiosidade negativa. Mas nós vemos aí muitas pessoas que enfrentam muitos problemas negativos mesmo dentro das igrejas. Aí eu coloquei aqui, ó. Mas encontramos nas igrejas pessoas desesperadas. Cada vez que vem um pregador, essas pessoas passam à frente como se nunca tivessem sido libertas. Eu busquei essa pergunta aqui, coloquei essa pergunta, ok? Em um chat aí, e a resposta foi a seguinte: a libertação ou participação em cultos não é por si só garantia de saúde mental ou de cura emocional. Ou seja, uma pessoa pode frequentar igrejas e mesmo assim continuar com angústia, com ansiedade, com depressão, sentimentos de desamparo. E às vezes se manifesta repetidamente na frente durante o culto, mesmo depois de experiências de libertação anteriores. E outra coisa,
Antigamente as pessoas visitavam muito aquelas pessoas que estavam enfermas, que estavam com problemas. Hoje ninguém visita mais, as pessoas sentem-se isoladas. Alguns pontos principais para nós entendermos isso é fé versus bem-estar psicológico. Estudos mostram que a fé e espiritualidade pode ser protetora, mas depende de como a pessoa encara essa fé. Depende de como a pessoa vive essa fé. Se houver culpa, medo, expectativa de libertação imediata ou opressão contínua, a pessoa pode sentir que nunca é suficientemente curada, gerando uma frustração emocional ou recaída nos sintomas. E eu lutei muito contra isso. Lembro-me que um pastor, amigo meu no Paraguai, ele conversou muito comigo sobre isso, sobre cura interior, e me disse, uma pessoa ferida, uma pessoa que passou por um trauma dentro de um ministério, dentro de uma igreja, não é fácil essa pessoa ser curada. E eu pude entender muito bem, porque eu estava passando aquela situação. Dependência de experiências externas. Pessoas que esperam que pregadores ou líderes resolvam seus problemas podem desenvolver uma pendência externa em vez de desenvolver ferramentas internas de enfrentamento, porque a pessoa espera naquele pastor, espera naquele líder que ele resolva o problema. Se ele não resolve nem o problema dele, como ele vai resolver o problema dos outros? Aspecto de saúde mental. Deixa eu ver, isso pode gerar um ciclo. Sentir alívio temporário na frente do público, mas voltar para casa com os mesmos sentimentos, com os mesmos sintomas. É o que eu falei, vem um pregador, passa aquela multidão lá na frente. Daqui a um mês, em outro pregador, aquela mesma multidão. Uau! E essas pessoas não foram libertas? E há uma pressão do pregador. Você que está com esse problema, vem aqui, tal e tal. É bem complicado isso. Aspectos de saúde mental. O comportamento que você descreve pode estar ligado à depressão crônica, ansiedade, traumas não resolvidos, luto ou problemas familiares. A religiosidade positiva ajuda quando acompanha apoio psicológico, reflexão pessoal, coping adaptativo, mas sozinha não substitui um tratamento adequado. É necessário toda uma equipe para estar ajudando essa pessoa. Como lidar de forma saudável? Igrejas podem oferecer apoio emocional, senso de comunidade e esperança, mas é importante não substituir acompanhamento psicológico quando necessário. Integrar a fé com terapia, grupos de suporte ou práticas de autoconhecimento costuma ter um resultado muito eficaz. Cultivar a autonomia emocional e estratégia interna de coping evita justamente a sensação de sempre precisar de libertação externa. Por que as pessoas em igrejas repetidamente passam por libertação e continuam em desespero? Foi uma outra pergunta que eu fiz. Compreendendo o fenômeno, muitas igrejas praticam sessões de libertação, oração ou cura, nas quais pessoas se apresentam buscando alívio para problemas emocionais, espirituais ou até físicos. E algumas observações aqui são bem importantes. Pessoas sentem um alívio temporário na frente da congregação, naquele momento. Logo após, podem voltar aos mesmos sentimentos de desespero. Esse ciclo, ele vai acontecendo. Isso acontece por intervenção de fatores psicológicos, espirituais e sociais, não apenas por falta de fé. Por isso, é necessário. Esta live, ela é muito importante e é muito especial que você realmente preste bem atenção. Fatores psicológicos, problemas emocionais e mentais não tratados, a depressão, a ansiedade, traumas ou vícios não são automaticamente resolvidos por rituais religiosos. A libertação pode gerar um alívio momentâneo, mas os sintomas persistem porque não houve intervenção profissional adequada. Efeito
placebo temporário, momentos de intensa oração, música ou pregação, podem liberar endorfina e dopamina, dando sensação de alívio. Quando o efeito fisiológico passa, os sentimentos de desespero retornam. Temos aí a dependência externa, a crença de que somente o pregador pode libertar, faz com que a pessoa não desenvolva mecanismos internos de enfrentamento. E isso reforça a sensação de desamparo e a necessidade constante de novas libertações. Porque a psicanálise, por exemplo, ela mostra que a cura está dentro de nós. Quando nós vamos a uma sessão de psicanálise que falamos, conversamos e externamos aquilo que nós sentimos, que chama-se associação livre, isso é uma espécie de libertação. Fatores espirituais, expectativas irreais. Alguns membros acreditam que uma sessão de libertação significa cura total e imediata. E não é, gente. Aí a pessoa se agarra só àquele versículo. Não, mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é algo instantâneo. Se fosse assim, era ótimo. Quando o problema persiste, culpa ou vergonha, pode surgir reforçando o sofrimento emocional. O coping religioso disfuncional. Estratégias religiosas negativas incluem medo de punição, culpa intensa ou auto-julgamento. Isso é um grande problema que nós enfrentamos nas igrejas. Mesmo pessoas com fé podem experimentar conflito interno, piorando a ansiedade e depressão. Rituais repetitivos, participar de rituais sem reflexão ou integração emocional pode criar um ciclo vicioso, reforçando o desespero em vez de resolver o problema, em vez de resolver a situação. Fatores sociais, pressão da comunidade. Igrejas podem gerar expectativas sociais, demonstrar fé intensa, participar de eventos ou ser um exemplo de libertação. Isso cria um estresse social muito forte, dificultando que a pessoa busque ajuda externa. Gente, o que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão me ouvir, outros estão me ouvindo nesse momento, mas isso realmente, se fosse falado na igreja, os problemas seriam bem menos. Falta de acompanhamento contínuo. Muitos líderes oferecem momentos pontuais de oração, mas não acompanham a pessoa de forma consistente. Sem suporte contínuo, problemas emocionais tendem a persistir ou piorar. Explicação integrada. O ciclo de libertação e desespero é resultado de interação entre fatores psicológicos, depressão, ansiedade, traumas, coping ineficaz. Fatores espirituais, expectativas irreais, medo de punição e ritualismo. Fatores sociais, pressão da comunidade e falta de acompanhamento. A comunidade, ela julga em vez de ajudar. Em outras palavras, a fé e a religiosidade podem ajudar, mas não substituem a necessidade de estratégias internas, de enfrentamento e suporte profissional. Estratégias para quebrar o ciclo, integração da fé e psicologia. Terapia psicológica ou aconselhamento com profissionais que respeitem a fé. Treinar coping adaptativos, ou seja, habilidades internas para lidar com estresse, ansiedade ou depressão. Desenvolvimento de autonomia emocional. Ensinar que a responsabilidade pela própria vida e emoção é pessoal, não é apenas do pregador. O pregador simplesmente ele vai falar, mas eu que tenho que tomar atitude. Técnicas de mindfulness, oração reflexiva, autoconhecimento, ajudam a consolidar a fé de forma positiva. Um apoio comunitário saudável, envolvimento em grupos de suporte, ministério de aconselhamento
ou pequenos grupos com acompanhamento constante e com um líder competente para isso. Reduz a sensação de isolamento e a necessidade de libertações repetidas. Educação sobre expectativas. Explicar que a libertação não é sempre imediata ou total. Reconhecer o progresso gradual e internalização da fé, e que isso é um processo contínuo e vai depender muito da pessoa, né? Então, gente, várias referências científicas e teóricas eu tenho aqui, onde eu busquei essas referências, ok? Esses assuntos, essas pesquisas, e concluindo aqui, o ciclo de libertação e desespero não é uma falha da fé da pessoa, mas uma interação complexa de fatores psicológicos, espirituais e sociais. E para interrompê-lo é necessário integrar a fé com estratégias de enfrentamento emocional, acompanhamento profissional e suporte comunitário saudável. É necessário realmente uma pessoa preparada, uma pessoa que tenha conhecimento do ser humano, da complexidade do ser humano, e eu lamento que muitos dos nossos pastores, na sua maioria, não têm essa preparação. Eu espero que você tenha compreendido o assunto que nós falamos aqui sobre a religiosidade e saúde mental. Um abraço, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos. Tenham todos uma boa noite, ok? E que Deus abençoe a cada um.